A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos conversar com o nosso Pai. Bondoso Deus e Pai, como é bom poder conversar contigo, como filho chegar-se ao Senhor diante do trono da graça, recebermos graça e misericórdia, como nós precisamos diariamente de graça e de misericórdia. Como nós precisamos agora desta graça também e misericórdia. Eu peço que o Teu Espírito possa derramar da Sua graça sobre nós, para que entendamos a Tua palavra, essa porção preciosa do livro de Hebreus, e possamos também pegar verdades aqui para nossas vidas e aplicarmos. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Ultimamente, toda mensagem que eu começo a preparar, eu fico pensando em música. Essa música eu não vou nem tentar cantar. Bem melhor que tudo. Talvez alguns aqui lembram, né? Bem melhor que tudo. Eu falei que não ia tentar. Mas realmente, o tema da nossa mensagem hoje é baseado nessa música. Bem melhor que tudo. E quem é bem melhor que tudo? Deixa eu perguntar de novo. Quem é bem melhor que tudo? Jesus. Jesus é o tema do livro de Hebreus. E é tão importante, ao lermos Hebreus, procurarmos encontrar a pessoa de Jesus. E Jesus está em todas as páginas da Bíblia, mas o livro de Hebreus parece que está até mais. O livro de Hebreus coloca um sentido tão grande no Velho Testamento, mostrando como que o Velho Testamento apresenta a pessoa de Jesus. Aí, a pessoa de Cristo é apresentada para nós. Jesus é melhor que tudo e todos. Jesus é superior, supremo e suficiente. 3 S's aqui importantes, né? Superior, supremo e suficiente. E por todo o livro de Hebreus nós vemos as superioridades de Cristo. Por todo o livro de Hebreus nós vemos a supremacia de Cristo. E por todo o livro de Hebreus nós vemos a suficiência de Cristo. Jesus é melhor do que tudo e todos. Nós observamos no livro a nova aliança. Nós observamos no livro também, falando, como nós já vimos, Jesus sendo superior a anjos. E agora nós vamos observar Jesus superior, a figura que os judeus davam o maior destaque de todos. Moisés. Jesus sendo superior a Moisés. Ele é maior do que Moisés. E Moisés, para os judeus, é a figura mais importante de todas as pessoas. Mas nós observamos que Moisés, ele era amigo de Deus. Foi com Moisés que Deus falou boca a boca, face a face.
E nós observamos também que Moisés foi muito privilegiado por ter tido recebido do Senhor as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor. Mas entrando no capítulo 3, nós vamos ver aqui que Jesus é superior a Moisés. A superioridade de Cristo sobre Moisés. E vamos hoje estudar mais 6 versículos, vendo como Jesus é superior. Primeiro nós vamos observar então que Jesus é superior no seu, se você tem o boletim, falta só essa palavra, ofício. Jesus é superior no seu ofício. Agora olhe na sua Bíblia, nós vamos ir verso por verso. Começando no versículo 1, minha Bíblia abriu em Apocalipse. Estou ensinando tanto Apocalipse que ele vai direto para Apocalipse. Mas ainda bem que eu pus um marcador em Hebreus. Hebreus 3, verso 1, começa assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Começa falando por isso. Por isso aqui está em relação ao que ele já tinha falado. Por isso, porque ele tinha acabado de falar como que Jesus é o nosso Salvador. Acho que vocês estão lembrados. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso santificador. Jesus é o nosso simpatizador que está sofrendo, sentindo as mesmas coisas que nós passamos. E aí ele diz, por isso, aquilo que ele acabou de dizer, santos irmãos. É interessante que o livro de Hebreus muitas vezes fala irmãos, e muitas vezes quando fala irmãos, não significa irmãos salvos. É irmãos num sentido genérico para os judeus. Lembrando que o livro de Hebreus é escrito especificamente aos judeus. Então muitas vezes diz irmãos, mas é só aos judeus. Mas aqui vai além. E por isso nós sabemos que está se dirigindo aos salvos. Por isso, santos irmãos. E aí diz mais, que participais da santa vocação. Nós somos esses santos irmãos. Olha do lado. Você é santo, viu? Não é santista não, é santo, né? É santo. Ó. Santos irmãos. Que privilégio, né? Estou olhando para todos esses santos aqui na posição. Na posição. Não significa que nós somos santos na condição. Mas por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma cidade celestial. Nossa posição é de assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Hebreus 10:10 diz que nós somos santos. Amém? Faltando alguém dizer amém aqui. Nós somos santos. Amém. Somos santos irmãos que participamos da santa vocação. Somos privilegiados. Por isso, santos irmãos, falando com os irmãos aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai. Nossa responsabilidade como irmãos, como santos irmãos, é de considerar atentamente. Sabe o que é considerar alguma coisa atentamente? É com todo cuidado. Considerar atentamente. Hebreus 12:2 nos dá a ideia disso, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Considerai atentamente. Olhe para Jesus. É outro hino antigo. Contemple o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplendente e sem par. Olhe para Jesus. Contemple a Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós só vamos aprender de Jesus quando nós olhamos para Jesus. Olhe para Jesus, contemple
o seu rosto de amor. Contemple atentamente, considere atentamente em Jesus. Mas aí o autor de Hebreus continua descrevendo nosso Mestre Jesus. Ele diz, atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Olhe para Jesus, que é o apóstolo. Ele é o apóstolo, que significa alguém enviado. A palavra apóstolos é enviado. Nós entendemos que apóstolo hoje não existe mais. Os apóstolos foram somente aqueles que viram a Jesus. Hoje tem muita gente querendo se chamar de apóstolo. Apóstolo eles não são, porque só aqueles 12 apóstolos que foram os apóstolos. E Paulo que viu a Jesus, ele mesmo deu as credenciais do apostolado. Mas o apóstolo supremo é Jesus, e nós temos que entender que ele também, como apóstolo, ele foi enviado. O apóstolo é enviado com uma missão, e Jesus foi enviado com uma missão para buscar e salvar o perdido. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu gosto bastante dessa expressão, sumo sacerdote. Eu fico também triste de ver essa expressão sendo usada para homens. Hoje não tem mais sumos sacerdotes, não, viu? Eu vejo alguns usando até o termo pontífice, que é um termo que não pode ser usado a ninguém a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que é o verdadeiro apóstolo, hoje sumo sacerdote da nossa confissão. Nós vemos que Moisés, ele era grande, mas ele não era apóstolo como Jesus. Moisés, ele era grande, mas ele não foi um sumo sacerdote. Inclusive, Moisés não teve o privilégio nem de ser um sacerdote. Era somente os que eram da família do irmão dele, de Arão. Ele não teve esse privilégio. E por isso que as comparações aqui são importantes nós entendermos. Jesus é muito maior, muito superior a Moisés. E é isso que o autor de Hebreus está mostrando para nós nesse primeiro versículo. A palavra pontífice, sabia o que significa? Construtor de pontes. Pontífice. Mas Jesus é que faz a ponte entre o homem e Deus. Lembramos que há só um pontífice, há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus, como enviado de Deus, representa Deus diante da humanidade. Como apóstolo, como enviado de Deus, representa Deus diante da humanidade. Como sumo sacerdote, representa a humanidade diante de Deus. E Jesus está no céu como sumo sacerdote intercedendo por nós hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso pontífice. Ele é o único que constrói a ponte para nós chegarmos até Deus. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu já contei algumas vezes, mas eu gosto tanto dessa ilustração do construtor de pontes. Diz que 2 irmãos estavam brigados. Eles não conseguiam conversar um com o outro, de jeito nenhum. E o irmão mais novo partiu em uma viagem. Na ausência desse irmão, o mais velho disse, agora vou aproveitar. E ele contratou um construtor para levantar uma cerca bem grande entre ele e a fazenda do seu irmão. O irmão mais velho voltou para a sede na sua fazenda, certo de que estava sendo feito o serviço como ele tinha mandado.
Mas qual foi a sua surpresa? Que ao invés de construir a cerca, ele construiu uma ponte. Pelo riozinho que tinha ali, uma ponte para atravessar para o outro lado. Quando ele chegou lá, ele estava caminhando, o irmão mais novo voltou de viagem. E ao voltar de viagem, o irmão mais novo, ele viu o irmão mais velho e falou: puxa, ele construiu uma ponte para nos unir, acho que ele quer reconciliar. E os dois se encontraram no meio da ponte e se abraçaram, se reconciliaram. Agora imagina que alegria. Os dois irmãos brigados, agora unidos. O irmão mais velho vira para o construtor de pontes e fala: agora vamos lá para a sede, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar. E ele virou e disse para os dois irmãos: desculpe, mas eu tenho mais pontes para ser construídas. Essa era a função dele. Irmãos, nós nesse sentido também temos essa função. Estamos aqui para ajudar outros a atravessar para o outro lado, através de Jesus Cristo, para chegar até Deus. Nessa maneira nós somos também construtores de pontes. Mas veja que diz, finalizando o verso 1, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nós confessamos a Jesus, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim que nós somos salvos, quando nós confessamos a Cristo como Senhor de nossas vidas. Primeiro, Jesus é superior a Moisés por causa do seu, vamos falar juntos? Ofício. Todos. Jesus é superior por causa do seu ofício. Segundo, Jesus é superior por causa do seu trabalho. Versos 2 a 4. Existem muitas semelhanças. E o autor de Hebreus primeiro fala das semelhanças, depois fala das diferenças. No verso 2 ele continua: o qual, Jesus, é fiel àquele que o constituiu. Daí ele fala: como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Ele mostra que Moisés fora fiel em toda a casa de Deus. Esta é a semelhança. Moisés foi fiel como Cristo na casa de Deus. A casa de Deus não é o templo aqui não, viu? A casa de Deus somos nós. Hoje a casa de Deus somos nós. E nós vemos que o Senhor requer de nós também fidelidade. 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer do despenseiro é que cada um seja fiel. O que Deus requer de cada um que está aqui nessa noite é fidelidade. Deus não está atrás de capacidade, Ele está atrás de fidelidade. Deus quer pessoas que são fiéis a Ele. E nós vemos que nós, nesse sentido, somos como Moisés, simplesmente mordomos da casa. Um mordomo é aquele que cuida da casa. Nós somos para cuidar da casa de Deus. E sabemos que nós aqui somos a igreja de Deus. Quem que é a igreja de Deus? Não é a igreja bíblica de Araçatuba. A igreja de Deus somos nós. E é importante entendermos isso. E veja que Jesus, versículo 3, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Depois de falar da semelhança, no verso 3 ele fala da diferença. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem tem maior honra? Aquele que estabelece a casa. Então, por isso que está mostrando que Jesus é muito superior a Moisés. Existem algumas semelhanças, mas a diferença é enorme. A superioridade de Cristo é muito maior. Ele é digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu.
E quem estabeleceu? Continua dizendo, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E aqui mais uma vez nós vemos a divindade de Jesus Cristo, porque ele está se referindo a Jesus como Deus. Ele é que estabeleceu a casa. Jesus é Deus. Olha que diferença imensa. Como é importante nós apresentarmos Jesus. Diz que certa noite, em Birmingham, na Inglaterra, o missionário Hudson Taylor foi avisado para cancelar a reunião, pois poucos viriam devido ao mau tempo. Hudson Taylor não cancelou. 12 pessoas vieram. Estas 12 pessoas, metade delas se tornaram missionários. A outra metade se tornou sustentadores da obra da missão da China, do interior da China. Às vezes nós achamos que estamos investindo em poucas pessoas, mas o pequeno para Deus pode ser grande. O importante é que Deus quer fidelidade. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Cada um aqui pode ser fiel na casa de Deus. O Senhor está chamando pessoas aqui diferentes para serviços diferentes. E Deus requer de nós a nossa fidelidade. Não é a nossa capacidade, é a nossa fidelidade. Tem muita gente capaz aqui também. E graças a Deus pela capacidade. Mas o que ele mais importa é com a nossa fidelidade. Jesus estabeleceu a casa. Moisés é parte da casa. Mas Jesus fez a casa. Isto mostra a sua superioridade. Só Ele é superior, supremo e suficiente. Mas em terceiro lugar, Jesus é superior a Moisés por causa da sua pessoa. Vimos o seu ofício e vimos o seu trabalho. E agora vemos a sua pessoa. Pode mudar. Verso 5. E Moisés, ainda continua louvando Moisés, era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Veja que a fidelidade nossa é nas mínimas coisas. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que é infiel no muito, infiel no pouco é também infiel no muito. Deus está procurando pessoas que são fiéis na terra. Os olhos do Senhor passam por toda a igreja aqui, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele, para com aquele que é fiel. Moisés foi servo fiel, e Jesus mesmo, lembra, quando Jesus estava conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ele começou a falar como que tudo falava acerca dele, e aí ele começa, Moisés, na lei, nos profetas, e daí nos salmos. Tudo que falava acerca de Jesus, começando com Moisés. A importância de Moisés. Mas ainda que Moisés seja tão importante, ele é servo. E Jesus é superior porque Jesus não é servo, ele é filho. E aqui o versículo 6 vai nos mostrar exatamente a superioridade de Cristo por ser filho. Deixa eu ler o 5 primeiro, que eu não terminei de explicar. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de acontecer. É tão importante que Moisés foi um servo que deu testemunho do que iria acontecer, que estava apontando para Jesus Cristo. Mas notem a transição e a comparação e a superioridade de Cristo no verso 6. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Deixa eu parar aqui antes de pegar a última frase. Cristo é superior a Moisés porque ele é filho. Jesus é filho, filho em sua casa. A casa, como nós vimos, se refere a nós.
Moisés era servo na casa, Jesus é o filho da sua própria casa. Portanto, como pessoa, Jesus é maior do que Moisés. Amém? Jesus é maior do que Moisés. Mas finaliza verso 6 com uma advertência. O livro de Hebreus está cheio de advertências. Próximo domingo nós vamos falar sobre uma das advertências, a segunda grande advertência. Mas aqui ele dá um C para nós, que às vezes as pessoas entendem errado. O C que diz aqui no verso 6 diz: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se guardarmos firme até o fim. Por isso que nós sabemos que o verdadeiro crente em Cristo vai perseverar até o fim. Todo verdadeiro crente salvo pelo sangue de Jesus Cristo vai perseverar até o fim. E aqui diz, com ousadia, exultação da esperança. A nossa salvação depende totalmente de Deus. Nós não fizemos nada para ser salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé, mas tudo foi iniciativa divina. Salvação depende do trabalho de Cristo por nós. Nós sabemos que galardões dependem do nosso trabalho para Deus. A diferença entre salvação e galardão está aí. Salvação depende totalmente do trabalho de Deus para nós. Agora, galardão depende do nosso trabalho para com Deus. E Moisés é o nosso grande exemplo aqui. Exemplo de fidelidade. O grande exemplo de Moisés é um exemplo para nós seguirmos. Nós também temos que ser fiéis em toda a casa de Deus. Nós também temos que ser fiéis no trabalho do Senhor. O Senhor está procurando os fiéis da terra. E o que nós precisamos fazer para conseguirmos isso? Olhe para Jesus. Contemple o seu rosto de amor. E verás a luz divinal brilhar com resplendente fulgor. Olhe para Jesus, considere Jesus. E nós temos que, depois que olhamos para Jesus, olhar também para dentro. Será que eu sou mesmo salvo? Será que eu tenho certeza da salvação? Se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Todos aqui precisam fazer essa pergunta. 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Sabe quem sabe da sua salvação? Você. Cada um individualmente. Se você ainda não tem certeza, é necessário você arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Salvador. Considere Jesus. Jesus é superior. Jesus é supremo, Jesus é suficiente, Ele é bem melhor do que tudo. Eu vou finalizar com um acontecimento que se deu na Grã-Bretanha também. Diz que um cristão que foi visitar um amigo em Londres, na Inglaterra, bateu na porta da casa e uma menininha veio atender. A menininha veio atender e o homem disse o seu nome, mas ela não conseguiu entender. Mas ela olhou bem para o rosto do homem e voltou lá para dentro. Falou: papai, está aí na porta um senhor que deseja vê-lo. Filha, como que é o nome dele? A filha respondeu: eu não entendi direito, mas ele parece tanto com Jesus. Eu sei que vocês já ouviram exemplos assim, mas como é importante nós parecermos com Cristo. Irmãos, a palavra cristão significa alguém parecido com Cristo. Nós precisamos parecer mais com Cristo para atrair pessoas a Cristo. Nós estamos falando muito essa semana sobre evangelismo. Nós temos que evangelizar. Evangelizar é olhar para Cristo atentamente e falar para os outros o que você tem visto. Isso é evangelizar. Talvez você tenha dificuldade e não sabe como evangelizar, mas nós estamos orando pelo Brasil, queremos ver mais pessoas salvas aqui em Araçatuba. Nós queremos ter a visão Araçatuba, São Paulo, Brasil e o mundo. Mas para nós podermos evangelizar, nós temos que olhar para Jesus. Contemple o seu rosto de amor. Olhe para Jesus.
Olhe tanto que você, ao sair, vai ser que nem os discípulos, que eles foram ditos sobre eles, eram homens iletrados e incultos. Mas uma coisa sobre eles todos podiam ver, eles haviam estado com Jesus. Que isso possa ser visto por nós. Que pessoas ali fora, ao sairmos daqui, possam ver Jesus em nós. E assim nós vamos poder ter o privilégio de falar dele. Vou finalizar. Hoje nós vamos cantar para finalizar a música que queremos cantar nos próximos 3 domingos, até o dia da pátria. Dá 3 domingos? Dá sim. Hoje, dia 2, e daí dia 7 de setembro, que é o grande dia, né? Mas cai depois, do domingo depois, nós também vamos. Mas abaixem suas cabeças nesse instante. Não adianta a gente ficar orando pelos outros só. Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você sabe onde você vai? Cada um que está aqui sabe a condição do seu coração. E eu gostaria de fazer um apelo. Se tem alguém que ainda não conhece a Jesus como Salvador e quer, nessa noite, receber Jesus, levanta sua mão dizendo, eu quero, pastor. Nós queremos orar por você, se tem alguém. Essa semana, uma senhora, Suzana, que está conosco, fez essa decisão. Mas talvez tenha alguém aqui que ainda não tem certeza da salvação e quer ter. Nós vamos orar por você. Se você quer ter essa certeza, levanta sua mão dizendo, pastor, eu quero. Alguém? Muito bem. Eu estou querendo acreditar que todos que aqui estão já têm certeza. Se você tem certeza da sua própria salvação, agora a tua responsabilidade é levar para outros. Pai, nós clamamos pela salvação da nossa terra, do povo da nossa terra. Clamamos pela salvação dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, das pessoas com quem trabalhamos. Pai, que nesta semana possamos ter oportunidades para falar de Jesus para outras pessoas, para que venham fazer parte da família de Deus. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.